Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria contar com vocês para mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Nós estamos aqui iniciando. Boa noite, Maria da Conceição. Boa noite, Carol. Boa noite, Morgana. Sejam bem-vindas. Opa, fazendo arte aqui. Boa noite, Rosimeire. Tudo bem com você? Deixa eu fixar o comentário aqui. Pronto, comentário fixado. E aí, gente, tudo bem? Graças a Deus estamos bem. Um dia um pouco corrido hoje. Infelizmente conseguimos fazer a postagem da mensagem da live agora no finalzinho da noite. Tamanha correria. Mas faz parte, né? Faz parte e a gente vai seguindo. E eu não estou achando, tá ficando diferente meu Instagram. Que coisa estranha. Opa. Ah, agora sim, agora voltou. Agora voltou. Ele dá umas sumidas de vez em quando em algumas ferramentas, a gente fica meio perdido, sabe? E então a gente vai trabalhando devagarinho, vai pegando o jeito. Vamos mandar uns aviãozinhos aqui para os amigos queridos que nos pedem, estão sempre nos acompanhando. E aí a gente vai fazer o início daqui a pouco. Então estamos lá. Boa noite, Marquinho. Boa noite, Martielli. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Amanda, como é que você vai? Faz tempo, hein, Amanda, que você não faz postagem. Eu não tenho acompanhado. Você faz umas postagens muito boas. Martielli agora estava participando de um treinamento. João Carlos, você tá bom? Boa noite, Flavinha. Ah, já que a Flavinha entrou, então vamos fazer o merchan, né? Vamos fazer o merchan. Segunda-feira, ó, em primeira mão, hein? Olha só, tô dando um spoiler. Spoiler do bem a gente pode, né? Segunda-feira, a nossa querida Flavinha, a nossa querida amiga espírita vai fazer uma viagem, ela vai se transportar, ela vai a Dores de Campos fazer uma palestra pelo Centro Espírita, a Casa Espírita Nosso Lar de Dores de Campos, juntamente com a nossa querida Martielli. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. E então já valeu a spoiler do bem. A vida no trabalho está pegando pesado, acho que para todo mundo, né? Boa noite, como é que você vai? E então, eu estava falando justamente... Opa, tem um bicho aqui, deixa eu tirar daqui. Boa noite, Hugo. Boa noite, Alessandra, tudo bem com vocês? Então, a Flavinha vai estar segunda-feira e já vai estar estreando a nova plataforma de streaming da Casa Espírita Nosso Lar, lá de Dores de Campos. A gente estava agora há pouco, eu, a Martielli e mais um amigo nosso, Leonardo, aqui de Araraquara, estávamos passando algumas orientações para ela. E a partir de segunda-feira a Flavinha então vai estar estreando o stream da Casa Espírita Nosso Lar, Dores de Campos. Boa noite, Babi, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? É um ótimo spoiler. Spoiler do bem a gente pode falar, né? E a gente tem certeza absoluta que vai ser uma palestra muito enriquecedora, que a Flavinha tem bastante conteúdo, ela com certeza vai sair muito bem. Então fica o convite para segunda-feira, às 19h30, estarem lá no Facebook da Casa Espírita Nosso Lar de Dores de Campos. Estela, seja bem-vinda. Passei no teste do André Luiz. Qual que é o teste do André Luiz? E agora, João Carlos? Você me pegou, hein? Não sei dizer. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. E então, deixa eu dar uns recados para vocês. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma convidada aqui para a gente fazer um bate-papo de uma mensagem do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, que eu já fiz até a divulgação, vou fazer novamente. É uma mensagem, deixa eu achar aqui, onde está? Estou perdido aqui, não estou achando.
Nós vamos estar trazendo aqui a nossa querida amiga Júlia Medeiros, esclarecendo. O que será que a Julinha Medeiros vai esclarecer conosco nesta mensagem fantástica de Jerônimo Mendonça? Olha, eu escolhi, para dizer que eu escolhi a dedo essa daqui para a Julinha, tá? A Júlia Medeiros, ela é do Espiritês, ela faz um trabalho fantástico junto ao perfil Espiritês e também no Home Office Espírita. Ela está fazendo o trabalho, acho que de segunda-feira, com a leitura do livro Os Mensageiros. Viu, um inseto não fez escândalo. Eu precisei sair um pouco, eu fiquei até uma parte, depois eu precisei sair. Hoje foi um dia muito agitado, uma série de compromissos, eu não pude ficar mesmo. Então hoje foi bastante corrido para mim. E na sexta-feira, fica um outro convite também para vocês. Na sexta-feira vem a Júlia Medeiros fazer uma live comigo do livro Escalada de Luz. No sábado eu vou estar fazendo uma palestra para um centro espírita aqui perto de Araraquara, na cidade de Rincão. Deixa eu achar aqui o nome da palestra, porque são tantas que a gente acaba às vezes até se perdendo. Tá aqui. Não é esse. Nossa. Tá aqui. O que é essencial para você? O que é essencial para você? Então, no sábado, às 8h30 da noite, aqui pelo meu perfil do Instagram, eu vou estar fazendo a palestra concomitantemente pelo Skype do centro, e aí eu vou estar fazendo a palestra concomitante. Vamos ver como é que funciona. É um teste também que eu vou estar fazendo. A Babi está dizendo que a Júlia vai estar com ela na quinta-feira, na quinta que vem no perfil da Babi, Ser Espírita. Júlia Medeiros vai estar lá. Com galo ou sem galo, Babi? A Julinha tem um galo lá que vira e mexe nas lives, ele canta, então ele dá o show. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, não é mesmo? Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. O Jerônimo trouxe para nós uma mensagem intitulada Barreira. Eu peço desculpa a vocês que eu consegui postá-la só no final agora da noite, comecinho da noite, desculpa. E então, mas a mensagem está lá, depois dá para aqueles que quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Ele vai falar para nós assim: quero avançar, mas não consigo. Eu vou parar nessa frase. Quero avançar, mas não consigo. Quem nunca passou por essa frase? Nesta ou em outra encarnação? Bom, em outra encarnação a gente não vai lembrar. Mas certamente, pelo nosso estágio vibratório, pela nossa condição espiritual, com certeza, nós até tivemos um pouco de vontade para fazer, mas certamente desistimos no meio do caminho. E tem um ditado que fala assim: só tem uma forma da gente não conseguir, não atingir um objetivo. É desistindo dele. Só tem essa forma. Porque se você insistir, se você persistir, se você buscar, perseverar até o fim, você vai conseguir. E eu vou falar uma coisa para vocês, só para vocês terem uma ideia, essa questão, quero avançar, mas não consigo, e essa relação. Eu tenho um amigo meu, que ele era advogado aqui em Araraquara, e ele ficou durante 20 anos prestando concurso para juiz. 20 anos. Sabe o que é isso? Persistência, perseverança. E prestava, chegava às vezes até quase no final, não conseguia passar. Quando ele foi fazer uma prova, ele passou por todas as fases. Tinha um conhecimento excepcional, sabia decor e salteado todas as perguntas praticamente que se caía no concurso, de tanto que ele estudava. Aí chegou um determinado momento, ele foi fazer a prova. E aí chegou lá, perante a banca examinadora, já tinha passado tudo, a prova oral, e ele foi reprovado na prova oral. Ele ficou arrasado. Nossa, foi lá para o fundo do poço. Aí o que aconteceu? Abriu um outro concurso. E ele foi fazer o concurso. Sabe o que aconteceu? Ele não passou nem na primeira fase, nem na primeira prova, que é de teste, não é nem a dissertativa. E aí o que aconteceu?
né? Não é bem teimosia, ele foi em busca do sonho dele. Quando a gente quer um sonho, a gente tem que ser persistente, né? Aí ele ficou arrasado, né? Achado que tinha ido tão bem e foi lá embaixo. Aí eu conversando com ele, eu falei, olha, você chegou no fundo do poço. E quando a gente chega no fundo do poço, pode ter a certeza, a gente só tem um lugar para fazer, só subir. Então eu falei, conhecimento você tem, capacidade você tem, acredita em você, vai e faz para você ver. Ele prestou o terceiro, né? O primeiro que ele não passou, o segundo que ele não conseguiu nem passar na primeira fase. E no terceiro, o que aconteceu? Foi aprovado. Mas levou 20 anos em busca do sonho dele. Ele não desistiu, ele não esmoreceu, ele foi persistente. E aí, quando a gente vê essa mensagem, quero avançar, mas não consigo, muitas vezes nós somos os responsáveis pelos nossos fracassos, pelos nossos sucessos, e a gente joga a culpa em todo mundo. Ah, eu não passei porque isso, porque aquilo. Não. Você só não consegue um objetivo se você abrir mão dele, se você desistir. Porque se você persistir, perseverar, estudar, fazer a tua parte, pode ter certeza que a espiritualidade vai te auxiliar. É verdade, né? A Martelli está dizendo, não é o caso dele, é genérico. Às vezes tem que avaliar se é isso mesmo, se está na hora, se ele está tentando da forma certa. É claro, tem uma série de circunstâncias. Mas a gente faz uma relação dessa questão da prova que ele passou, que ele fez, para a nossa vida espiritual. Então nós temos um monte de defeitos, um monte de imperfeições que a gente vem trazendo e a gente fala assim, eu não consigo. Ao vira e mexe, alguém vem e faz um comentário de alguém e dá aquela cosquinha na boca, a gente tem vontade de falar de alguém. Ah, eu não consigo ser paciente, eu não consigo ser tolerante, eu me irrito, eu explodo. Sim, então, se a gente já tem esse lado, a gente tem que ser um pouco mais persistente, um pouco mais perseverante. E vamos ver aonde ele vai chegar, né? Eu só fiz a leitura da primeira frase. Desejo elevar-me em direção ao alto, mas sinto que uma força descomunal prende-me ao chão. E eu estava lembrando que a Martelli fez um comentário uma vez numa live das âncoras, das pessoas âncoras. Que aquelas pessoas que, vamos supor, você está ao lado dela e ela não te impulsiona, não te ajuda, não te eleva. Muito pelo contrário, ela te joga lá para baixo, ela derruba a tua autoestima lá para o fundo do poço. Então, sim, às vezes nós temos esse tipo de pessoas em nossas vidas. Às vezes você consegue, a pessoa não faz parte do teu ciclo familiar. Então, você consegue até se libertar dessas pessoas. Mas, quando essas pessoas fazem parte do teu círculo familiar, você tem que tentar evitar que esse tipo de comportamento dessas pessoas te influencie. Acredite mais em você, que nem o Marlon fala, né? A Babi estava comentando hoje na live, que o Marlon chega nas postagens que ele faz, o Marlon do Espírito de On, ele fala assim, você acredita em você? Eu acredito em você. Então ele está dando uma injeção de ânimo. A gente tem que acreditar na gente. A gente tem que ter fé. Não adianta a gente ter fé em Deus, na espiritualidade, se a gente não bota fé na gente. É como aquela historinha muito simples, mas muito presente. Aquela pessoa que queria por toda a lei ganhar na loteria. Queria ganhar na loteria. E aí o que aconteceu, né? Ela pedia para ganhar na loteria. Um dia então... Diz que Deus ficou extremamente irritado com aquela pessoa e mandou um anjo lá. Vai lá, dá o recado para ele. Aí o anjo chegou para a pessoa que pedia para ganhar na loteria e falou, então, Deus falou que vai atender o seu desejo. Sério? Ele vai atender o meu desejo? Eu vou ganhar na loteria? Sim, ele vai. Mas ele falou que pelo menos então que você compre o bilhete. Então, a espiritualidade nos dá intuição, a espiritualidade nos orienta, nos auxilia das N formas possíveis. Mas o que compete a gente fazer não dá para... Por exemplo, você vai fazer uma prova, nenhum guia espiritual, nenhum anjo de guarda vai chegar e falar assim, essa aqui é a alternativa C, aquela outra é a alternativa A. Não.
que eles vão fazer? Você se prepare para a prova, faça a tua parte, 99% de transpiração, como todos os inventos, todas as invenções, e 1% de inspiração. A espiritualidade vai te dar o quê? Serenidade, tranquilidade para você fazer aquela prova. A Bartielli está dizendo assim, às vezes agem assim sem querer. Às vezes nós somos as nossas próprias âncoras. É verdade. Quando a gente não acredita na gente, quando a gente permite que a nossa baixa autoestima se materialize frente a nós, e isso é importante a gente mudar o foco, mudar o objetivo. O que o Hélio falou? Ganhei uma cesta de Natal, quando fui buscar a cesta, comprei uma Mega Mania, ganhei R$1.000. Ô Hélio, agora você faz o seguinte, com R$1.000 então você distribua para as famílias carentes, tem um monte de gente precisando, viu Hélio? João Carlos, já falei para você que você quer ser feliz ou você quer ainda ganhar na Mega Sena? Se você ganhar na Mega Sena, você vai perder as duas coisas que você tem mais importante na vida, a saúde e a paz de espírito. Então, seja feliz, viu? Isso aí não dá futuro, ganhar na Mega Sena não dá futuro. Sério, é verdade. Eu nunca ganhei, tá? Mas eu prefiro ser assim, dessa forma. Então veja, nós precisamos acreditar na gente. E quando você fala para você acreditar na gente, a gente tem que começar a trabalhar com os preceitos da neurolinguística. A neurolinguística é uma ciência que explica de uma forma muito clara para a gente como a gente tem que pensar, como a gente tem que agir. Se você chega para você e fala assim, eu não vou conseguir tal coisa, o teu cérebro vai falar, bom, realmente, eu não vou conseguir o quê? Não vou conseguir passar naquela prova, eu não vou conseguir ter sucesso na minha entrevista de emprego. Então, quando você fala o não, na verdade, você tem que mudar o preceito. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou. E o cérebro da gente, já expliquei, já fiz até aquele exercício que eu falei para vocês, né, do limão que a gente faz. O cérebro da gente não consegue distinguir a realidade do que você fica imaginando. Uma frase muito clara, por exemplo, se eu falasse para vocês, olha gente, não pensem num cavalo branco. Todo mundo, né? Todo mundo já pensou no seu cavalo branco. Cada um de uma cor uma cor não, com detalhe mais específico. O Hélio está dizendo, veio em um momento certo, onde não tinha nenhum... veio um momento certo. Bom, tudo bem, então veio por uma causa nobre, então tá bom, né? Mas R$1.000 também, né, Hélio? Não é assim bilhões e bilhões, né? Então, o importante é que, na verdade, a espiritualidade sabe como fazer, como agir. Aí ele vai dizer assim, uma nuvem escura impede-me a visão das coisas. Meus ouvidos estão lacrados e meu coração está gelado no peito. Que barreira é essa, Senhor? Então ele está fazendo uma série de colocações e está jogando para nós essa pergunta. Como se tivesse uma força descomunal prendendo ao chão, uma nuvem escura impedindo a visão das coisas, os ouvidos lacrados e o coração está gelado no peito. Que força descomunal, que barreira é essa que está fazendo tudo isso para a gente quando a gente sente essa situação? E ele diz, e no recôndito de mim mesmo, uma voz responde-me, esta barreira, meu filho, esta barreira é o monstro do egoísmo que te envolve com sustentáculos terríveis. É um monstro do egoísmo que te envolve com sustentáculos terríveis. Gente, o egoísmo ele foi interessante, ele foi útil numa determinada fase da nossa encarnação pretérita, do passado. Tá? Não o passado pretérito, viu, Martielli? Dizem que eu falei isso. Se falaram, eu acredito, eu não vou duvidar. Então, lá nas nossas primeiras encarnações, na condição de espíritos ainda primitivos, o egoísmo fazia parte do nosso processo, da nossa sobrevivência. Era
muito importante para a nossa sobrevivência. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. E aí, hoje já não mais. Por quê? A gente tem que ser um pouco mais altruísta. A gente tem que pensar que aquilo que sobra na nossa mesa, com certeza está faltando na mesa de alguém. Pode ter a certeza absoluta. Se está sobrando na tua mesa, vai faltar na mesa de alguém. Se está sobrando no teu armário, está faltando um agasalho, uma roupa no armário de uma outra pessoa. Boa noite, Livânia. Seja bem-vinda, querida. Então vejam como é importante a gente tirar de nós esse monstro que nos prende ao chão, que nos tampa a visão, que nos lacra o ouvido, que deixa o nosso coração gelado, que é o egoísmo. E o egoísmo é uma chaga terrível. Aliás, o Wilton, até estava comentando outro dia com ele, ele falou que a gente devia mudar o preceito. Da mesma forma que a gente, por exemplo, estava falando para você, a gente fala o que a gente quer, em vez de falar o que não queremos, o Wilton estava dizendo assim, em vez de falar do egoísmo, vamos falar, em vez de falar do orgulho, vamos falar da humildade. Em vez de falarmos do egoísmo, vamos falar do altruísmo, vamos falar da caridade. E quando a gente conseguir realmente ter esse sentimento, pensando no próximo, e olha, eu estava lembrando agora, acabei de falar pensando no próximo, eu lembrei da Fraternidade Sem Fronteiras. Esse trabalho que eles fazem, pensando em irmãos que passam situações terríveis. E aí muitas pessoas chegam e falam, nossa, mas por que vai ajudar as pessoas lá na África, lá em Madagascar? Poxa, tanta criança aqui, tanta família aqui passando dificuldade. Só para vocês saberem, eles ajudam também, tá? Não ajudam só lá. Mas eles começaram lá porque era um lugar que estava mais carente, mais necessitado. Eles não tinham nada. Eles não tinham água para tomar banho, sabe? Eles não tinham água para beber. Eles não tinham nada, absolutamente nada. Então, quando você pensa no teu próximo, independente de onde ele vive, onde ele está, com o sentimento de irmão, e todos nós somos irmãos. Se a gente não é hoje numa situação, que eu digo assim, se a gente não está hoje, por exemplo, numa situação de irmão de sangue, já certa vez já nos encontramos com tantos e tantos corações em outras encarnações que já convivemos com eles numa condição muito próxima. Basta você olhar por aí o que acontece. Você encontra uma pessoa, você fala, poxa, essa pessoa não é estranha para mim. Existe uma simbiose, uma sintonia de pensamentos que você fala, não estou encontrando essa pessoa pela primeira vez. Então, se você consegue identificar num amigo, numa pessoa que não é um teu irmão de sangue ali, e você reconhece nele uma pessoa que você já conviveu em outras vidas, não sabe exatamente em qual relação que foi, certamente nós já convivemos com muitas e muitas pessoas. O Wilton está falando aqui, o Wilton não, desculpa, o Hélio. Está acabando com o passar do tempo? Não, Hélio, eu acho que não, viu? Acho que não está acabando, não. Eu vejo muitas campanhas. Eu vejo, inclusive, aqui em Araraquara, Hélio, nós temos um trabalho que eu já até fiz uma divulgação. Um pessoal de uma padaria pegou aquelas geladeiras falando no Wilton. Wilton, seja bem-vindo. Acabei de falar em você agora na questão da humildade e do orgulho, viu? Aquela fala que nós comentamos. E sabe o que eles fizeram, Hélio? Eles pegaram, na padaria, eles pegaram uma geladeira daquelas de bares, né? E colocaram para fora da padaria e deixou lá. As pessoas que têm comida sobrando vão lá, levam no marmitex, deixam lá. E a quantidade de pessoas carentes que vão lá buscar é incrível. Várias e várias casas espíritas aqui na nossa cidade, mesmo no momento de pandemia, não medem esforços, estão na linha de frente, não na linha de frente como os hospitais, mas na linha de frente da fome, arrecadando mantimentos para distribuir cestas básicas, para distribuir uma sopa fraterna. Olha, então eu não acredito que ela está acabando com o tempo, não. Eu acho que pelo contrário, nós estamos tomando cada vez mais consciência do nosso dever de solidariedade por aquele irmão que está em dificuldade.
E a gente pensa numa situação, sabe, que eu falo, daqui para frente nós vamos ter que começar a desenvolver muito mais o preceito de caridade. Porque se nós estamos passando por uma crise, a gente pode dizer que estamos passando por 3 crises, né? A crise da saúde, que é a maior, né, que a gente está sentindo. Nós estamos sentindo também a crise política, que também a gente sabe, independente do país, tá, gente? Independente do país, porque os Estados Unidos passou por situações semelhantes também, e é país de primeiro mundo. E a grande crise que vai vir depois, a crise econômica. Literalmente, irmãos. Quantos irmãos vão ficar desempregados? A Livânia está falando aqui que em Aracaju eles fazem muitos trabalhos sociais. E o que eu falo também. Gente, a Livânia comentou comigo que muitas pessoas que auxiliavam a casa espírita deles lá, Humberto de Campos, no trabalho de distribuição, né, de mantimentos para aquelas famílias mais carentes, hoje eles estão na condição de assistidos, tá? Hoje eles estão na condição de assistidos. Eu já comentei com vocês também uma situação muito particular que aconteceu quando o Vitor estava fazendo arrecadação num supermercado aqui, que uma pessoa chegou para uma instituição social filantrópica aqui da cidade, estavam arrecadando, e uma pessoa chegou com 2 saquinhos, um bem cheio e um com 2, 3 itens. E ele foi logo pegando o saquinho menor. E o rapaz falou, não, esse daqui é o meu, esse daqui é para vocês. Era um saco bastante coisa, bastante itens. Ele ficou impressionado, ele falou, mas por quê? Por quê? Porque eu já fui assistido pela instituição que vocês estão arrecadando hoje. Então hoje estou na condição que eu posso ajudar. Ou ele está dizendo que essas crises vieram para a gente aumentar nosso sentimento de gratidão pela vida e gratidão de poder ajudar o próximo, com certeza. Gente, não tem coisa mais maravilhosa que você puder fazer quando você pode se disponibilizar a fazer alguma coisa em prol de alguém. Não importa o tipo de ajuda, que seja uma moeda. A moeda eu acho aquela coisa até mais triste, né? Aquela coisa que fica assim, você às vezes dá aquela moeda mais para se livrar daquela pessoa que vem pedir, sabe? Às vezes você está com o carro, a pessoa vem pedindo no sinal, alguma coisa assim, você faz mais para se livrar. Então não é autêntico, aquilo é mais para despachar a pessoa, não ficar te perturbando. Quando a gente faz isso, a gente não está sendo caridoso, embora de uma forma ou de outra você está fazendo alguma coisa, ainda que você não esteja imbuído daquele espírito caridoso. Mas se você puder fazer ou ter uma palavra amiga para uma pessoa que está precisando, ter um bom ouvido para uma pessoa que quer se desabafar, e quantas pessoas estão precisando desabafar hoje em dia? Quantas e quantas? Quantas e quantas? A Alessandra está dizendo isso, no centro que ela frequenta, muitas pessoas precisando de cesta básica. Gente, vocês vão ver daqui para frente como vai ser muito maior. Então, se a gente tem um pouquinho mais, que a gente faça como o óbolo da viúva, sabe? Vamos dar daquilo que falta para a gente. Porque às vezes o que falta para nós serve às vezes só para a gente engordar um pouco mais, né? Serve para a gente engordar um pouco mais. Que a gente tenha a caridade. Vamos fazer o seguinte, né? Pega o seu prato de comida, começa a mudar, em vez de vamos usar o sistema europeu, né, de alimentação. Vocês sabem que na Europa, se você for para lá, vai ter a questão as comidas são assim, né? A gente que está acostumado nesses restaurantes self-service, que come à vontade, a gente até passa mal de tanto que come. E aí o que acontece? Vem aquela comidinha pequenininha. A Livânia está dizendo que eles vão conseguir colocar os portões no terreno da instituição. Que bom! Graças aos amigos. Gratidão, né, Livânia? A gratidão é um sentimento que faz bem ao coração. Então, imaginemos a situação. Você vai comer. E por que na Europa tem essa questão de pouca comida? Porque eles passaram por 2 guerras e passaram por fome, tiveram dificuldades, coisas que nós não tivemos, pelo menos nessa encarnação. Então, o que a gente pode começar a fazer daqui para frente? Eu estou engordando demais. Tá bom, então o que nós vamos fazer? Em vez de você comer num prato grande, começa a fazer a tua refeição num prato de sobremesa. E coma devagar também, para que né, senão você vai comer muito depressa, você já vai querer pôr mais um pouco. Não, faz um pratinho só de sobremesa. E o que sobrar, né, distribua.
Distribua. Então vamos tentar vencer o egoísmo que existe dentro de nós. E a gente é muito egoísta ainda, porque a gente pensa assim, eu costumo dizer, que tem aquela pessoa que é umbigo do umbigo. Primeiro eu, depois eu, depois ainda se sobrar mais um pouquinho ainda para mim, aí eu posso passar para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Então, vamos pensar um pouquinho no próximo. Vamos com o palitinho japonês, é verdade. Fazer uma campanha é sempre bom, mesmo que você não tenha o que doar, você pode fazer uma propagação de uma campanha, de alguém que está fazendo uma arrecadação, divulgue. É sempre importante. Tem várias casas espíritas que fazem as postagens assim, olha, você pode doar, faça a doação por um Pix, não importa. Eu só posso doar R$10, doe R$10, não importa. Você está ajudando, não importa quem. Né? E faça isso desinteressadamente, sem esperar recompensa no plano espiritual. Tá? Porque a gente estiver fazendo qualquer ato de caridade, pensando, estou conquistando bônus hora para a minha morada espiritual. Não vale nada, viu, gente? Isso aí tem que ser começar. No começo a gente pode até fazer assim, vai para a gente pegar o jeito. Depois, quando aquilo lá virar um hábito, aí sim a gente vai estar conquistando o nosso espaço no plano espiritual. Aí ele vai dizer assim, né? Olha só, estou falando tanto, esqueço até da leitura aqui. Ele falou que é o monstro do egoísmo que te envolve com sustentáculos terríveis. O egoísta é um morto na carne, um ser inútil que deambula pelo mundo, pois em verdade, toda criatura que só pensa em si, exclusivamente em si, sem coragem para ajudar ninguém, é um morto, embora respire. E essa barreira só será quebrada com o dinamite da dor. Olha só, que mensagem forte, ó. O egoísta é um morto na carne, um ser inútil que deambula pelo mundo, pois em verdade toda criatura que só pensa em si, exclusivamente em si, sem coragem para ajudar ninguém, é um morto, embora respire, e essa barreira só será quebrada com o dinamite da dor. Então, gente, é aquilo que a gente fala, né? A gente vai fazer a nossa transformação pelo amor ou pela dor? Nós vamos esperar a dor chegar para a gente se condoer com a pessoa, ou nós vamos esperar estarmos na condição de precisar receber uma ajuda para que aí a gente consiga avaliar quanto é difícil a vida de uma pessoa que está precisando de ajuda? Que eu costumo dizer, nós já temos 5 minutos de evangelho, não falo nem de espiritismo, tá? 5 minutos de evangelho, a gente não pode mais alegar ignorância. A gente tem que começar a ser um pouquinho mais altruísta. O Jerônimo fala o quê na mensagem Intimidade Espírita? Vá ao encontro do próximo mais próximo. Certo? Na sua casa, às vezes, tem uma pessoa que está precisando de ajuda e você não percebe. Um irmão, uma irmã, um familiar, está ali meio acabrunhado, meio triste, meio melancólico. Deixa a pessoa falar. Não queira impor a tua receita pronta, acabada. Deixa a pessoa falar. Tenhamos ouvidos, né? Saibamos, olha só, a misericórdia divina é fantástica, que ela nos deu 2 ouvidos e uma boca só, para a gente falar menos e ouvir mais. Mas ouvir também com o coração, ouvir com os olhos. Termos esse ato de colocarmos no lugar do outro. Embora você não precise passar exatamente por aquilo que o outro está passando. Você não precisa passar. Aqui eu costumo dizer que o homem inteligente, o homem ignorante aprende com os próprios erros. O homem inteligente aprende com os erros do próximo. Ele não precisa errar. Ele está vendo que o outro está batendo a cabeça. Para que ele vai querer bater a cabeça também igual? Ele está vendo que não é por ali. Ele está vendo que a saída é por outro lado. Que aquele lugar que a pessoa está tentando sair é uma parede, não é nenhuma porta que está fechada. E muitas vezes nós tentamos entrar naquela parede.
que o Hélio está falando aqui. Uma vez um professor me disse que ouvir e escutar é diferente. Exatamente. Ouvir é você colocar para dentro de si o que foi dito. Escutar entra por um ouvido e sai pelo outro. Por isso que Jesus falou, né? Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sim, se você tiver, a pessoa está precisando, você você pega às vezes o celular e fica... Você não está prestando atenção no que ela está falando, você não está tendo empatia, você não está se solidarizando com ela, né? E para fechar a nossa mensagem, ele fala assim, né? Então, que nós não precisemos passar por esse dinamite da dor. Esse dinamite da dor que vai dilacerar a gente. Porque o dinamite não vai fazer assim um foguinho leve em nós, não. Vai fazer um estrondo, vai fazer um estrago dentro da gente. Então, que nós não precisemos passar pelo dinamite da dor para superarmos esse monstro do egoísmo. Aí ele conclui dizendo: calou-se a voz e de olhos molhados entreguei-me à oração. Como se ele tivesse, né, feito uma reflexão em cima disso. E a nossa prece realmente é o que é melhor para todos nós. A nossa prece nos coloca em sintonia com a espiritualidade. E a gente também tem que ter, né, como estava falando, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. Por quê? Porque se nós pedimos, né, orientação espiritual, é importante que a gente esteja atento, que a gente esteja ligado, que muitas das intuições vão chegar até nós. De uma forma ou de outra, nós vamos receber as intuições daquilo que nós pedimos. A resposta pode não vir de uma forma direta. Tá? Não vai chegar, por exemplo, você está com uma dificuldade inerente no seu caminho, e aí ele chega, fala, Deus vai mandar um anjo, né, se materializar ao teu lado e falar, olha, que nem eu falei do cara da loteria. Ele não vai fazer isso. Porque Deus se serve das pessoas para ajudar as próprias pessoas. Então essa é a grande verdade que a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes você está passando por uma dificuldade e vem algum irmão e te fala uma frase, você recebe uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem, alguém faz uma postagem no Instagram. Por isso que é importante a gente seguir boas páginas no Instagram. Facebook particularmente eu não sigo muito. Mas as redes sociais a gente tem que ter ouvidos e olhos seletivos. Porque se eu quiser procurar um monte de perfumarias, vamos dizer assim, de penduricalhos, de acessórios, a gente vai achar um monte. Mas isso vai fazer bem para mim? Vai me trazer algum crescimento? Vai trazer alguma reflexão? Não. Eu, particularmente, aquilo que eu falo, 99% dos perfis que eu sigo são todos perfis de ordem espírita. Tem um ou outro de algum parente meu, alguma coisa assim, mas os outros não me interessam. Para que eu vou ficar perdendo tempo que uma pessoa ficou postando? Eu acho até, desculpem a minha sinceridade, eu acho uma falta nem de caridade, uma falta de humanidade. Com tantas pessoas, às vezes, partindo para o plano espiritual, tantos médicos se descabelando para dar atendimento, quantas e quantas pessoas estão, né, não conseguindo uma vaga no hospital? E as pessoas fazendo postagens de viagens, disso, daquilo. Gente, tá? Não tô julgando quem quer que seja que viajou, não viajou, não é isso. Mas, poxa, tem um pouco de amor ao outro, né? Que está lá, às vezes, no hospital, está com um familiar internado. Vamos ter um pouco de compaixão, né, naquela situação. Pode ir, você está precisando, não estou julgando quem foi, quem vai, né? Isso é uma questão de foro íntimo de cada um. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Mas também não precisa ficar ostentando, né? E tal, aqui, aquilo lá. Eu acho isso tão infantil, desculpa meu desabafo. Aí, por exemplo, às vezes eu tinha algumas pessoas que eu acompanhava, né, no Instagram, que eram amigos meus, aí eu ficava vendo essas coisas, eu falei, quer saber? Parei até de seguir. Falei, não me acrescenta nada, para que eu vou ficar vendo isso, aquilo outro? Então, o importante é a gente buscar. Olha, qual cidade que você é, Alessandra? Eu não sei qual que é a sua cidade. Depois você fala qual que é a sua cidade. Araraquara passou por uma situação complicada, não melhorou de tudo, não. Saiu até, fizeram bastante reportagem
daquele período do lockdown que fizeram aqui, mas na verdade não resolveu tudo não, está tendo bastante caso. E ontem nós tivemos, só para vocês terem uma noção, um rapaz de 17 anos, tá? Partindo para o plano espiritual. Então vocês vejam que não é mudou o foco, né? Antigamente as pessoas, só idoso que acomete idoso, não, agora já tem pessoas jovens, pessoas sem comorbidades, então a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer a nossa prece, fazer a nossa oração. São duas questões muito importantes em relação a isso. Nem entrarmos, em Itanhaém, legal, bom saber. Nem entrarmos em pânico, em desespero. Mas se você entrar em pânico, em desespero, não se sinta estranho não. Porque como eu estava falando com o Augusto outro dia na live que nós fizemos, o Augusto falou assim do Uai Espírita. Quem nunca, nesse ano todo, nunca teve um surto, nunca desesperou. Então, se você tiver, bem-vindo ao clube, tá? Eu também já tive os meus surtos, faz parte da vida. A gente tem, na verdade é o seguinte, a gente tem que ter fé em Deus. A gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, ter os nossos cuidados, higienização, distanciamento, fazer o que tem que fazer. Seguir as recomendações das autoridades médicas. O resto, né, a gente tem que entregar na mão de Deus. Porque não adianta, porque às vezes tem pessoas que às vezes têm sintomas. Eu já soube de caso, aqui na minha cidade tem uma pessoa com 101 anos, sem mentira nenhuma. O meu médico que comentou esse caso com ele, que ele teve o vírus, ficou internado e tudo mais, teve alta, aí quando ele foi, depois o médico passou por aqui, e agora o que o senhor vai fazer? Agora eu vou lá para o meu sítio cuidar das minhas plantinhas, com 101 anos. E, no entanto, você vê às vezes como um caso com um rapaz de ontem, 17 anos, e partiu. Então, aquilo que a gente fala, nós não vamos ser incautos, né? Nós vamos ser incautos, sair de qualquer jeito, né? Fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo. Não é assim. Mas também não podemos entrar em desespero. Qual que é a nossa grande higienização que nós temos que fazer? Principalmente nós, espíritas. A nossa prece, a nossa oração, cuidarmos dos nossos pensamentos. Não deixarmos nos envolver por um monte de notícias ruins que só fazem mal para a gente, não nos acrescentam nada. Então, cuidemos da nossa aura mental e espiritual. Cuidemos do nosso corpo, sim, uma alimentação sadia, tomar bastante água, né? Todos os cuidados que a gente sabe que tem que ter com o corpo. Mente sã em corpo são. E também cuidar da higiene mental e espiritual. Isso é fundamental para cada um de nós. Muito bem. E para amanhã, o que nós temos? Amanhã nós temos uma mensagem dupla. Tá? A migalha e discernimento. São duas mensagens pequenas, então eu acho que elas caem bem para a gente consegue fazer numa live as duas. Porque se eu fosse fazer uma só, ia dar uns 15 minutos, não ia dar nem tempo da gente falar boa noite, eu ia falar tchau. Então, eu acho que essas duas mensagens elas comportam bem aqui, dá para a gente seguir. Aqueles amigos que têm o livro, né, ou que tem o livro em PDF também, pode falar, Luiz, mas você pulou uma mensagem ou outra. É que nem todas as mensagens eu faço a leitura, eu pego algumas que têm mais a ver com um momento que dá para a gente fazer uma boa reflexão. Às vezes é uma mensagem uma biografia, uma mensagem muito próxima, né? Então a gente deixa meio de lado. A gente vai escolhendo assim ao acaso, que a gente sabe que o acaso não existe. Então agora nós vamos nos preparar para a nossa prece. E assim, queridos amigos, vamos todos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltar o ar lentamente, ficando numa posição confortável, tranquila, serena. Vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença de Jesus, o nosso irmão maior,
o nosso companheiro de todas as horas que não nos abandona onde quer que estejamos. E com o pensamento do nosso Mestre Jesus, vamos pedir a Ele que possa abençoar a cada um de nós que aqui está nesta live, ou que por acaso vai assistir depois, que Ele possa amparar a cada um de nós, aos nossos familiares, os nossos lares, os nossos entes queridos, que Ele possa amparar também aquelas pessoas que nos pediram prece, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, em nossos corações. Rogamos a Jesus que possa amparar a cada um deles. Pedimos também que o nosso Mestre olhe por todos os desamparados da sorte, aqueles irmãos que não têm um lar a voltar, uma casa, um coração querido para lhe agasalhar ao seu, aqueles irmãos perdidos nas drogas, nos vícios, ou então outros recolhidos nas prisões. São irmãos nossos que merecem as nossas preces, as nossas vibrações de carinho, de amor. Rogamos também, Divino Mestre, olhe pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos. Olhe também, Senhor, pelos doentes dos hospitais, do nosso país, da humanidade terrena. Quantos e quantos irmãos sofrem hoje por conta desse vírus? Estão internados ou estão em seus lares. Olhe também, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, atendentes, que não medem esforços a atender esses corações aflitos, que chegam desesperados. Mas ampara também, Senhor, aqueles queridos que partiram para o plano espiritual, meio que perdidos, meio que sem saber o que aconteceu. Que a equipe espiritual possa acolher a cada um deles, encaminhando para os hospitais das colônias espirituais, onde eles poderão ser recolhidos, acolhidos por tantos benfeitores queridos. Dê consolo também aos familiares que aqui restaram, Senhor. E também, Jesus, cada um de nós traz no seu íntimo um pedido muito particular a lhe fazer. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E a Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica e espiritual, rogamos a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio e o lenitivo segundo as nossas necessidades mais íntimas. Agradecido, Senhor, pela oportunidade desta reunião, pela presença de tantos corações queridos que estão sempre conosco, agradecendo principalmente a Jerônimo Mendonça, que gentilmente emprestou para as nossas reflexões as mensagens contidas no livro Escalada de Luz. Que o Divino Mestre possa continuar iluminando a jornada do nosso querido irmão, para que ele continue trazendo-nos sempre boas intuições e reflexões. E agradecidos pela oportunidade, Senhor, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. É uma alegria muito grande contar com tantos corações queridos. Só posso
como sempre, pedir que Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior, possa nos proteger e abençoar hoje e sempre, e que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.